Olá você, Padre Marcos, terça-feira, mais um programa Bendita Hora para você. Olha, aqui em São Paulo, greve de metrô, greve de trem, trânsito doido, já é doido normalmente, né? Agora com greve, imagina, hein, gente? Vamos orar muito a Deus. E olha, nosso programa hoje está muito bom. Aproveita que você está em casa, tá calminho, aproveita para participar agora com a gente desse Bendita Hora, hein? Que é uma bendita hora mesmo. Hoje nós vamos falar sobre dois temas bem relevantes e você vai gostar. Você acredita que existem acumuladores de animais? Eu acredito porque onde eu moro, ali perto da minha mãe, é demais a condição, viu? Pois é, a chamada Síndrome de Noé, gente. Por quê? Porque é uma verdadeira arca, né? Onde os animaizinhos imperam naquele lugar. Então nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos entender melhor um pouquinho essa síndrome aí, tá ok? E no segundo bloco, sarcopenia, que é uma doença associada à perda de massa muscular. O que pode ocorrer com a idade avançada? Pode reparar que a pessoa, quando ela chega numa certa idade, sempre a pessoa ela parece que ela está mais magra, não está fazendo academia não, é porque ela perde mesmo massa muscular. Tem que ficar atento, tá bom? Então são dois assuntos muito bons para você. Mas antes, vem junto com o Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Vamos pedir a intercessão dele. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, gente, ó. Nós preparamos aqui, daqui a pouquinho, depois da vinheta, o Padre vai abrir o programa com ela, hein? Olha aí, Síndrome de Noé, hein? Você já ouviu falar? Para mim é novo, mas tem tudo a ver. Você sabe por que tem tudo a ver? Olha esse VT que a gente preparou aí. Em seguida o Padre chama ela, hein? Famosa. A síndrome de Noé, também conhecida como síndrome de acumulação de animais, é um transtorno psicológico em que uma pessoa acumula um número excessivo de animais de estimação, muitas vezes em condições inadequadas de cuidado e higiene. Essa síndrome é chamada assim em referência à história bíblica de Noé, que abrigou uma grande variedade de animais em sua arca. Os acumuladores de animais geralmente têm boas intenções, acreditando que estão resgatando ou cuidando dos animais. No entanto, à medida que o número de animais aumenta, os recursos para fornecer cuidados adequados, como alimentação, abrigo e atenção veterinária, se tornam escassos. Isso pode levar a condições insalubres e perigosas, tanto para os animais quanto para o próprio acumulador. A síndrome de Noé é um distúrbio complexo que requer intervenção psicológica e, muitas vezes, a ajuda de autoridades para proteger o bem-estar dos animais envolvidos. Para saber mais, fique com a gente aqui no Bendita Hora. Eu falei que o assunto é bom, falei. Mas, sabe quem é que está aqui hoje com o Padre? Tem a musiquinha da Princesa do Oriente? Tem? Olha que lindeza, gente. Olha isso aí.
Ó. Nossa princesinha do Oriente, Meire Camilla. Meirinha, boa tarde, minha linda. Boa tarde, Padre Marcos. Você sempre é muito bela. Ai, muito obrigada. Você é muito querida aqui por todos nós. Você é muito sempre querido. Sempre, nós sempre. amamos Obrigada. Você, Meire Camilla. E eu também. Amo estar aqui, minha vendo? família. Ô, Meire. Obrigada. Ô, Meire, olha, esse assunto é um assunto muito legal, mas eu quero assim dar uma, eu quero dar uma apertada nessa conversa, já abrindo para você. Poxa, quem é que não gosta de um animalzinho? Quem é que não gosta de um gatinho, de um cachorro, de um passarinho, de qualquer animalzinho que ele seja de estimação? Isso sempre, todos os seres humanos sempre gostaram. Sim. Né? Só que realmente, ultimamente a gente percebe que vem aumentando de uma maneira exagerada. Você tem um animal, tudo bem, até 2, tá tudo certo. Mas a gente começa a ver que tem pessoas que começam a ter 3, 4, 5, 6 cachorros, 4. Mas isso está aumentando muito. Eu tenho a impressão, eu não sou um psicólogo, mas não precisa ser, que eu acho que quando uma pessoa começa a ter acúmulo de qualquer coisa, tá? Parece que aquela pessoa tem uma síndrome de alguma coisa aí também. Essas pessoas que estão tendo esse acúmulo por animaizinhos, seja pegar na rua, não pode ver, põe dentro de casa, aí já quando você vai ver é 5, 6, 7, 12 gatos, 20 gatos. Olha, a gente não é fazendo um julgamento. Pode ser algum tipo de problemas, algum transtorno que a pessoa está tendo, né? Porque se a pessoa tem um dom para ser veterinário, assim, até dá para compreender alguma coisa. Mas a gente está vendo muita gente ter esse tipo de comportamento. Sim. Isso pode ser um tipo de um transtorno? É assim, tudo que você, como você bem falou, tudo que a gente acumula e tudo aquilo que é muito exagerado, ele já não é amor. Então, as pessoas vão justificar, mas é porque eu amo os animais e é por isso que eu tenho tantos em casa, né? Porém, aquilo mascara uma carência infinita, porque assim, normalmente, qual é o perfil dos acumuladores? E qual que é a diferença entre o que é saudável de você ter os bichinhos em casa e o que é você realmente ter isso como um transtorno psicológico, um transtorno mental que vai causar sofrimento não só para o doente, mas também para a família e para os vizinhos. Porque você imagina uma pessoa que tem, por exemplo, 50 cachorros, 30 gatos dentro de casa, o fedor que fica aquilo, o cheiro, e muitas vezes as pessoas que têm o transtorno, elas têm como característica o descuido consigo próprio. E por que é um transtorno? Porque normalmente ela vem de algum trauma que essa pessoa não conseguiu superar na vida. Então, se você vê o perfil dos acumuladores, primeira coisa, eles não têm uma relação de amor. Amor é cuidado e responsabilidade. Eles não têm isso. Então, eles pegam o cachorro da rua e vêm daquele jeito lá mesmo, sem higiene nenhuma, e começa uma proliferação de pulgas e carrapatos e sarna e um monte de doenças que você começa a ter dentro da própria casa e acaba até extrapolando para os vizinhos. É como se você transferisse os problemas externos que o animalzinho está vivendo, você está só colocando para dentro da sua casa. Isso, mas não está tratando. Mas não está tratando. Só está piorando a situação, certo? Então, por isso é um transtorno, por isso que é uma doença, né? Porque além de trazer uma doença, colocar em risco a própria saúde, coloca em risco a vida dos outros animais, a saúde dos vizinhos, porque fica um cheiro terrível. Então, quem é vizinho de pessoas que tem esse acúmulo de animais, sabe bem o que é isso. Às vezes você tem que fazer um boletim de ocorrência, você tem que chamar as autoridades, você acaba tendo desdobramentos com relação a isso. Às vezes a própria vizinhança acaba contribuindo para isso, que quando vê um gatinho ou um cachorrinho, sabe que a pessoa cuida, vai lá e entuxa mais um na casa da pessoa. Deixa lá no quintal da pessoa. Ela tem essa dificuldade de dizer não. Mas essas pessoas normalmente são mulheres, a maior parte que tem desses transtornos são mulheres sozinhas, são pessoas assim que sofreram normalmente algum trauma na vida que não conseguiu superar, do tipo, perdeu o marido, ou os filhos foram abandonando, e assim, foi trazendo aquele isolamento. Esta carência que essa pessoa fica, essa dificuldade mesmo de se relacionar com as pessoas, ela vem assim, às vezes, de uma crença de que ela não pode mais confiar nas pessoas, então ela prefere confiar nos animais, porque os animais não vão traí-la, né? Então o animal está sempre ali. Só que
a relação que ela tem é de objeto, não é como se fosse realmente um bichinho, um cachorrinho e tal, não tem um amor ali, porque não tem um cuidado, é só de trazer para casa e acumular. Então, esse acúmulo é muito parecido com aquele de acumulador de objetos mesmo, ela vai tratar igualzinho Mas os um objeto. acumuladores, todos os casos de pessoas que têm esse hábito de ter muito, sempre eles têm elas estão mostrando algum despreparo psicológico ou nem sempre? Ou existem casos existem casos e casos. excepcionais, Isso. que às vezes a pessoa acumula, mas porque ela não é porque ela é uma acumuladora com esses princípios que você colocou muito bem, mas de repente ela tem talvez outros transtornos, sei lá. Tem demência, tá ligado à demência, pode estar esquizofrenia, o toque, que sabe aquele transtorno compulsivo, obsessivo compulsivo. Ele pode trazer outras comorbidades, vamos dizer assim. Né? Então, realmente cada caso é um caso, né? Mas o comportamento de acúmulo é igual. Agora, uma outra coisa que você estava falando é sobre essa substituição, aí já não é mais o caso de acumulação, mas é um caso, por exemplo, de substituir filhos por bichos. Pelos animais, pelos bichos. Né? Isso é um outro fenômeno, né? Que a gente está vendo bastante. Hoje, isso. Na nossa geração, a gente prefere a companhia do bicho. Do que nossos pais e avós. Isso. Então, hoje nós estamos preferindo a companhia dos bichos do que a companhia de gente. Porque conviver com gente dá trabalho. E o bicho não. O bicho é assim, você coloca ele lá, tranca ele, dá comidinha e ele vai ficar ali. O ser humano não. O ser humano ele vai reclamar, o ser humano bate na porta, ele xinga, ele esperneia. Então, assim, a reação do ser humano é muito diferente do bichinho. Mas é aquilo, conviver é a coisa mais difícil do mundo, né? Porque viver sozinho é fácil. Conviver exige o tempo todo negociação. O tempo todo. Do teu espaço, o que você gosta, a gente vai negociar o tempo todo. E isso é uma coisa que a gente não tem mais paciência para fazer. E outra coisa, nós já tivemos várias oportunidades, inclusive com você aqui mesmo, Meirinha, que a gente já trabalhou várias questões sobre esses princípios humanos, de que todo sacrifício, todo desafio na vida que você precisa enfrentar, isso são plataformas de crescimento na sua vida como homem e como mulher. Isso. Então, quando você começa a descobrir como é que o homem começa a ser maduro, quando é que uma mulher começa a ser madura? Quando ele tem um enfrentamento daquilo que para ele, a princípio, não é fácil. Então, por isso que quando a gente começa a substituir os desafios de conviver com pessoas, porque elas são realmente, hoje desafiadoras, né? Para mim, eu fico decepcionado com elas. Então, eu acabo voltando para uma zona de conforto minha, tá? Que é adquirir animaizinhos, porque o animal nunca vai confrontar você em nada. Perfeito, é a zona de conforto. E vai te deixar numa zona de quê? De pequenez ao mesmo tempo, não é? Exato. Eu acho que é isso que é uma coisa que está acontecendo no mundo hoje, e a maioria dessas pessoas que têm animais não estão percebendo esse feeling, né, que está diminuindo a pessoa, não está acrescentando. Exato, e essa palavra que você falou, que é a zona de conforto, ela é justamente o lugar onde nada de novo acontece ali. Então, assim, a pessoa própria não percebe que ela vira o tédio, a vida dela vira o tédio, porque não tem desafios. E o nosso cérebro, ele só cresce com os desafios da vida. E as áreas da felicidade, elas são atreladas às superações dos desafios. E a gente não percebe isso, a nossa vida vai ficando muito sem graça. É por isso que depois as pessoas começam a ter depressão, porque a vida fica chata demais, entendeu? Agora, olha que interessante, né? Tem uma história que perguntaram assim, o discípulo pergunta para Buda, por que é importante o desapego? E Buda diz assim, olha, imagina que você tem um rio e que um cara precisa atravessar para o outro lado da margem, só que ele não tem um barco. O que ele faz? Ele pega as árvores ao redor, faz uma jangada, atravessa, mas quando chega no final, ele pula da jangada e vai embora. Ele não fica carregando a jangada para o resto da estrada, porque ele não precisa mais. Então, as coisas, as situações, os relacionamentos, eles são apenas a ponte, o meio para você alcançar sabedoria e iluminação. Mas algumas pessoas pegam a jangada e arrastam isso para o resto da vida, mesmo quando a jangada não serve mais. Por que elas fazem isso? Porque elas se apegam à energia que elas desperdiçaram naquilo. Então, por exemplo,
Às vezes o casamento acabou, ou alguém morreu, e aí eu fico naquele lugar de sofrimento. Por quê? Porque eu falo assim, não, mas como? Eu dediquei tantos anos da minha vida, como isso pode acontecer? Então eu fico focada na energia que eu gastei nos anos de dedicação para aquilo, mas eu não olho, por exemplo, que aquilo me tornou uma pessoa mais amorosa, que eu pude crescer com aquilo, que eu pude ser mais corajosa, que eu pude ser mais determinada. Então eu não olho para aquilo que eu ganhei e só aquilo que eu perdi. Entende? Então, assim, a dificuldade que a gente tem de trabalhar esse desapego, porque a gente olha para o sofrimento, é isso que faz com que a gente fique nesses ciclos de sofrimento, perpetuando o sofrimento, entendeu? Maravilha. Gente, olha só, aqui é a nossa querida Meire Caminha, a princesinha do Oriente, mais uma vez explicando pra gente, você viu? De cachorrinhos começa a entrar naquilo que você pode estar vivendo e não estar enfrentando, hein? Olha que coisa bacana. Daqui a pouquinho a Meirinha continua falando com a gente, porque agora nós temos aqui a Marcinha, né, Meirinha? Ai, é uma linda. Ela é linda, não é? Ó, vamos acompanhar um VT que fala do trauma de animais que viveram com acumuladores de pets. Dá uma olhada aí. A vivência de animais é muito dependente de seus donos, mas quando o dono possui uma vida tumultuada, o animal sente, e isso pode até prejudicar seu desenvolvimento ou sua saúde. Um caso que comprova isso é o de Rufus, cachorro que atravessou anos de moradia compartilhada com outros cachorros, e uma experiência onde não havia um mínimo de condições necessárias. Para piorar, Rufus foi vítima de maus tratos, algo que ficou marcado em sua orelha, que apresentou danos aparentes notados por aqueles que o adotaram após esse período complicado. Hoje, Rufus vive em condições mais benéficas para seu bem-estar, mas sua história é apenas uma de muitas que atravessam trajetórias difíceis graças à negligência humana. Caso saiba de um caso assim, denuncie para que nenhum animal tenha que passar por uma experiência como essa. Isso aí é um caso triste, né? Você lembra que na época, você lembra da época da carrocinha? Ah, sim! 73, eu sou 73. Mirinha, eu também sou. Eu sou da época do Homem do Saco. Eu também. E o da carrocinha. Isso, da carrocinha. Gente, na época da carrocinha era terrível, porque, você vê, hoje nem se cogita, nem de falar mais sobre a carrocinha. Porque o fim dos animaizinhos que ficavam maltratados na rua era um só. Era como o pessoal fala, era virar sabão. Isso. Lembra disso? Lembro. Era um medo. Quando chegavam a carrocinha, na rua lá de cima, já começava uma gritaria. Gente, pelo amor de Deus, corre para os cachorros, amarra o cachorro. Os cachorros ficavam na rua. Você lembra? Lembro. E agora, a gente tinha uma dó, porque às vezes pegava aqueles cachorrinhos que moravam na rua, né? Isso. Agora... A gente nem denunciava, porque era uma outra época... mas sempre teve também, né? É que agora a gente fala mais sobre isso, hoje você tem câmera, todo mundo filma e a gente consegue ter mais imagens sobre isso, né? E então a gente se choca mais também com essas coisas. Mas você vê, né? Eu acho que a parte mais importante aqui, padre, é, assim, às vezes o sentimento de frustração que nós ficamos ao ver coisas assim. Inclusive para os familiares de quem sofre com essa doença. Porque às vezes você vai tentar ajudar e você não consegue ajudar. E eu acho que esse sentimento de frustração que todos nós que estamos aqui assistindo, você, eu, então, a gente às vezes enxerga uma solução fácil na vida do outro. Mas aquele sofredor, ele não vê mesmo uma saída ou não quer ver, porque ver também significa tomar decisões importantes na vida e a pessoa às vezes não está afim de assumir algumas responsabilidades. E quando a pessoa se isenta dessa responsabilidade, sobra para todo mundo. Então, assim, tirando os casos de que a pessoa tem uma comorbidade como uma esquizofrenia, uma demência, alguma outra coisa que realmente tira a pessoa do juízo, às vezes a pessoa ela não quer fazer um luto, ela não quer olhar para algumas coisas da vida dela que fazem com que elas fiquem nesse negócio que eu chamo de ralo emocional, que é quando a pessoa
pessoa mergulha naquela coisa, naquela tristeza, e ela é tomada por aquilo e mergulha ali, não quer mais sair, sabe? Então, e por mais que você tente ajudar, a pessoa nega. Ela fala, não, eu não sou doente, não, eu não tenho problema, bota você para fora de casa, ela não abre a porta, ela realmente, ela diz um não para a vida nesse sentido. O que fazer quando a pessoa ela tem esse tipo de comportamento, Meirinha? É extremamente frustrante, padre, porque assim... Tem que deixar? A pior coisa, a gente tenta fazer o que é possível. É como o caso de uma pessoa, por exemplo, que está numa depressão muito profunda, você tenta fazer de tudo para ela e ela não quer sair daquele lugar, entende? É muito frustrante. Então eu falo assim que às vezes a gente também tem que aprender a lidar com essa nossa frustração, porque às vezes é o que vai sobrar para nós. A gente vai tentar fazer de tudo, como eu te falei, tem caso de polícia, você tem que chamar a polícia, você tem que chamar o centro de zoonoses, você vai tentar de todas as formas, porque a pessoa não se cuida e ainda está trazendo a doença para a vizinhança. É o confronto com ela mesma, com você, a tua família, porque às vezes ela vai se sentir violentada porque você está chamando a... Isso, ela vai ficar com raiva de você. Fica com raiva de você, então isso. Tem todo esse peso ao redor. Todo, e as famílias não estão preparadas para lidar com transtornos mentais. Porque quando a gente tem uma doença física, você enxerga, olha, está com o braço quebrado, o pé quebrado. Verdade. Mas quando você não tem nada físico, dá uma impressão que a pessoa faz de propósito, que a pessoa tem um gênio ruim, que é muito difícil para a gente lidar com o transtorno mental. Então, fica muita frustração e gera também na própria família um sentimento de raiva, de impotência, de revolta, porque você não consegue lidar com aquilo e você arca com todos os problemas. Por exemplo, se a pessoa tem uma casa alugada, ela vai deteriorar aquela casa, ela vai trazer uma série de problemas, né? E assim, é aquilo, né? A gente vai fazer o que é possível e lidar também conosco, com a nossa culpa, com aquele peso que a gente vai ter que lidar com aquilo e também é um aprendizado. Porque o que nós gostaríamos? A gente gostaria de salvar o mundo, a gente gostaria de falar, olha, eu tenho uma solução aqui para você. Mas nós temos um livre-arbítrio que Deus deu para cada um. E a gente não consegue, muitas vezes, fazer o outro mudar de pensamento, de comportamento. Você não acha também que um pouquinho existe uma máquina que colabora muito para que pessoas que já têm essa vamos dizer assim, essa abertura para esse tipo de síndrome, esse acúmulo de coisas? Sim. Hoje eu acho que a mídia... Claro que tem. Ela coloca muito, ela embute muito, que tudo é um animalzinho. A nossa economia, ela é feita para consumo. Olha, o nosso animal, pensa no nosso animalzinho, pensa nisso, tadinho. Põe musiquinhas tristes quando vê um cachorrinho. Isso. Mas eu acho que ela contribui... A gente está humanizando demais os bichos, né? Isso. Acredito sim. Humanizando demais os animais, os bichinhos. E os seres humanos estão se transformando, para não falar outra coisa, deixado à margem. É verdade. E a gente está se apegando muito com os bichos. Hoje a gente valoriza muito mais a vida do animal do que a vida humana. Tanto que essa discussão do aborto, ela está trazendo muito isso à tona, essa questão da discussão. Quer dizer, o que está valendo mais hoje? A vida humana, a vida do animal? Eu acho que tem, né? Vida é vida. Né? Então, a gente, quando entra nessa pauta, a gente começa a ver onde que está a nossa consciência. Mas eu gostei muito dessa conversa nossa, Meirinha, porque muitas pessoas podem estar dizendo agora, do outro lado da telinha aí. Só que assim, o ser humano, de novo, estão repetindo, é que o ser humano está sendo tão triste hoje conviver com os seres humanos, com um comportamento tão, na verdade, de bichos que os seres humanos estão tendo, que hoje a gente está se voltando mais para os animaizinhos. Só que, volta na conversa que nós tivemos aqui. Quem não for capaz de enfrentar as dificuldades com você mesmo, de um desafio, você tem que se desafiar para você crescer como ser humano, com aquilo que é diferente na tua vida. O que é diferente? Conviver com o ser humano. Exatamente. E nem todos os seres humanos são bichos, são ruins, são maldosos. Aliás, nenhum são. Isso. Eles podem ser meios para você crescer, meios para você se autodominar amanhã. E as pessoas estão muito se pegando com essa conversa. É porque a gente cria muita expectativa também com relação ao comportamento do outro. Aí quando o outro não é aquilo que a gente gostaria que ele fosse, a gente se chateia com ele. Por isso que eu falo que as doenças mentais, elas vão colocar muito em xeque isso. Quer dizer, eu gostaria muito que a minha mãe fosse perfeita, só que ela é uma acumuladora. Então, quer dizer, como é que eu lido com uma mãe doente? Como é que eu lido com uma mãe que é teimosa, que não faz nenhum movimento pró-vida? Ela faz um movimento que ela está se deteriorando cada vez mais e morrendo ali dentro. Quer dizer, como é que eu lido com essa situação também de impotência?
né? Quando eu deixo de ser a potente e poderosa, como é que eu lido com isso, né, dentro de mim? Então, a nossa própria autoimagem, ela é muito colocada em xeque nessas horas onde nós nos vemos vulneráveis ali. E na verdade, Padre, é isso que nos humaniza. Porque se a gente não tiver esse momento de fraqueza, esse momento assim de que você fala, cara, não sei o que eu faço, meu Deus, me ajuda, né? Porque eu mesmo não consigo saber como eu faço isso. É isso que nos humaniza, porque eu vou buscar ajuda com você, eu vou desabafar com alguém. E aí a gente mostra que nós não somos perfeitos, que todo mundo tem problema e que nós todos juntos vamos resolver alguns problemas. Tanto que esse problema da acumulação é preciso que a vizinhança também trabalhe junto. Sem dúvida. Sabe? Então você vê que as soluções para muitos problemas, elas são soluções sociais. Então, ao invés da gente fazer um movimento de afastamento, que é o que a gente está fazendo, de enclausuramento, cada um morando, todo mundo morando sozinho hoje, gente, isso está nos adoecendo. E antigamente a gente morava em aldeia, você tinha todo mundo ali, todo mundo perto. Hoje você quer que o seu marido ou a sua esposa seja tudo. Quer que a pessoa tem que ser perfeita, ela tem que te alegrar, ela tem que te dar suporte, ela tem que te evoluir espiritualmente, ela tem que te fazer passear, tudo. E antigamente a gente tinha tantas pessoas para poder dividir esses papéis e hoje a gente fica muito exigente com uma pessoa só, sabe? Fica pesado o relacionamento. Outra questão que ela é tão difícil de ouvir. A gente ouvia muito isso quando a gente fazia o nível superior, faculdade, que não é legal falar sobre isso, mas a gente percebe que isso é uma coisa que tem que devagarinho ser tratada nas entrelinhas, né? Antigamente havia uma necessidade muito grande de ter um acúmulo de seres humanos como mão de obra. Uhum. Hoje tem uma mão de obra excessiva humana. Para que tê-la? Uhum. Hoje a máquina, ela já entende isso como algo que tem que pensar como eliminar tanta mão de obra. Por isso a gente vê às vezes uma avenida cheia, pet disso, pet daquilo, abrir o mercado pet, shop pet, e quando você vai falar bebê, eu e o meu bebê, carrinho de bebê, é difícil você encontrar numa avenida. É verdade. Agora que você vê pet disso, pet daquilo, hotelzinho pro meu pet, massagem pro meu pet, pastelzinho pro meu pet, e pra minha criança, nada. Porque existe uma coisinha por trás aí, é polêmica, minha neném, que a gente está entendendo muito bem onde está querendo chegar. Perfeito, é isso mesmo. Não é? Exatamente. E olha, por isso que eu falo, né? A nossa libertadora é a nossa consciência. É ter olho para ver. Porque quem quer ser cego realmente já vai ser o zumbi, né? Que é aquele que vai ser levado, né? É a massa, é a boiada, você entendeu? Olha, o nosso querido diretor, uma pergunta para você. Claro, vamos lá. Meire, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Meire, é o seguinte, como todo mundo sabe, né? Claro, ser humano, ninguém é perfeito, né? E parece que todo mundo tem alguma coisa dessa parte do... Uns no acúmulo, outros na ansiedade, outros em compras, né? Outros em comer demais e tal. Então é algo que a gente vê e parece que hoje está cada vez mais escancarado na sociedade, né? Eu não sei se é porque realmente tem mais ou é porque é mais divulgado. Se a gente for pensar, hoje em dia, todo mundo tem alguma síndrome, alguma coisa que parece que impede da gente ser mais feliz. Sim. Será que isso estaria meio que também ligado, eu até falo, padre, um pouquinho de falta de Deus, um pouquinho da religião está sendo deixada de lado, né? Ou se realmente é a vida, é o querer cada vez mais e mais e mais, e de repente a gente pira com isso. Isso, eu acho que tem mais desse movimento e também está sendo mais divulgado. Tem esse movimento que o pai também, que a gente estava falando aqui agora, que a mídia, ela trabalha muito o ter e não o ser, e isso nos afasta realmente da espiritualidade. E esse movimento de carência que faz a gente querer consumir qualquer coisa, pode ser comida, relacionamento amoroso, pornografia, acumuladores qualquer coisa, bicho. Acumuladores isso, de ter. Exato.
a gente não percebe que o movimento é o contrário. Não é de ter coisas, mas quando você só sara da carência a hora que você dá para os outros. Então, a hora que você dá o seu carinho, a sua atenção, você pode perceber que as pessoas que têm muitos problemas, que ela nunca tem tempo para nada, ela normalmente não faz nada em casa, ela não tem uma vida realmente atribulada, porque quem tem que pagar a conta todo dia, ela não tem tempo de ficar criando problema, porque ela já tem os dela. Então, assim, ela só está pagando, seja ela vai lá, trabalha e tal, e essa pessoa, normalmente, que tem muita coisa para fazer, ela é feliz, porque ela entrega o trabalho dela para muitas pessoas, então ela dá fluxo para aquela energia divina. Espiritualidade, que dá. é uma das que está embutida na pergunta do Sim. Rodolfo, ela tem a ver com isso, porque as pessoas que, independente de ser católica, evangélica ou budista, seja que religião ou espiritualidade Sim. que tenha, elas são mais seguras no ser delas. Exato, porque elas entendem que elas têm para contribuir para o mundo. Então, essa responsabilidade que você tem quando você fala assim, nossa, eu nasci para fazer isso, eu nasci com o dom da palavra, então eu vou pregar, eu vou fazer as coisas, sabe? Eu nasci com o dom de escrever, de fazer quadros bonitos, então eu vou me empenhar de fazer o meu melhor para entregar coisas melhores para o mundo. Então, você está no fluxo, isso é espiritualidade. Às vezes não é só ir lá na igreja de rezar, mas é você se colocar a serviço. E isso que é o que cura. E quando eu percebo isso na prática clínica, eu vejo que as pessoas que mais sofrem são as pessoas que menos fazem para os outros. Então, e a gente acha que só acumular coisinha, tal, vai me fazer feliz, eu vou consumir aquela viagem, vou consumir aquele carro. Cara, aquilo vai te dar uma alegria de 10 minutos. Depois você tem um monte de conta para pagar. Você entendeu? Você vai ter lá um monte de fatura para pagar aquele carro que você acabou E as de pegar. lembranças e os traumas vão continuar dentro de você. Exato. E você não vai conseguir superar. Isso. E vai precisar gastar mais, vai precisar de Exato. mais bichinho Então, para fazer nananeném com você. O movimento que nós estamos fazendo é o contrário. Não é o de adquirir, porque isso Deus já nos deu. A aquisição Deus já nos deu, que foi a nossa bênção, os nossos talentos. Para eu não adoecer, eu preciso entregar isso para o mundo. Aí eu me curo, entende? Não acumulando mais, porque daí, como que fica um pulmão, por exemplo? Eu sempre falo assim, né? O pulmão, ele faz esse movimento assim, ele inspira, ele enche de ar e depois ele tem que expirar o ar. A pessoa que só acumula, imagina, é como se seu pulmão só enche. E cadê? Você sufoca de tanta coisa que você tem dentro de você. Você tem que largar um pouquinho para renovar aquele ar dentro de você. E assim a nossa vida. Eu trago experiências e solto aquilo que não precisa mais. Pego novas experiências e solto. Isso é o fluir da vida. Isso é saudável. Maravilha. Né? Gente, olha só, tá vendo? Isso aqui é a Rede Vida e Televisão, programa Bendita Hora, trabalhando com qualidade para você que está nos assistindo, para sua família. Olha quanto aprendizado hoje, tá? Junto com essa equipe maravilhosa aqui. Meninha, mais uma vez, padre. você é a nossa querida princesinha do Oriente. E Obrigada. Não tem ninguém. Tá, lindinha. Ai, muito obrigada, eu que agradeço. Obrigadíssima. Lindinha do padre. Obrigada, ó, gente. Próximo bloco, nós vamos falar sobre esse outro tema aí, que vai deixar a gente assim meio sarcopenia. Ah, meu Deus do céu. Vambora.